Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui com vocês no Upper Chamber, uma alegria muito grande e feliz de poder abençoar a sua vida, e nós vamos ter um tempo aqui precioso, né, com vocês. E se você ainda não deu like, dá um like aí. Eu até estava falando aqui antes que você pode dar o like pela fé, porque o cara que vai conversar comigo aqui, tenho certeza que você vai querer dar um like e vai ser maravilhoso, vai ser um tempo precioso. E vou te dar uma dica, tem um sininho aí que, se você apertar, toda vez que a gente tiver um vídeo novo, nós vamos te notificar. Vai ser bom, vai ser bênção para sua vida. Indique esse canal para alguém e se inscreve se você ainda não se inscreveu. Amamos a sua vida. Estamos aqui no mais um podcast do Upper Chamber, com alegria muito grande. Valtinho tá ali checando nossa teologia. Aleluia, glória a Deus. E eu tô aqui com nada mais, nada menos do que Fábio Coelho. Aleluia, profeta, apóstolo, reprepreque, que é o negócio. Não sou nada. Ai. E já falamos que o pessoal vai dar like, profético, like profético já de uma vez, conversando. Eu sou aprendiz de Júlio Oliveira. Eu falo com o Fábio que eu amo demais os livros que ele escreve. Isso é verdade, Fábio. Os livros, se você não lê os livros do Fábio, você tem que ler, porque vai abençoar muito a sua vida. E todos os livros que... Não sei se tem algum que você soltou novo, com heresia. Não, tá tudo bem. Mas até agora eu tenho gostado de todos os livros que eu tenho lido, tem me abençoado muito e tem sido bênção para o Brasil e para a gente. E eu sei que Deus tem te usado em muitas nações. E obrigado por ter dado um tempo para estar aqui com a gente, brother. É um prazer, amigo. É um prazer estar aqui. Prazer estar junto, a comunhão, a mesa, o compartilhar, o conferir. Isso é precioso. É aquilo que a Bíblia diz, né? Conferir coisas espirituais com pessoas espirituais. Então, isso nos leva até a mente de Cristo, né? Amém, isso é bom, Quando ele diz, né? Vocês têm a mente de Cristo. Ele não diz que eu tenho, né? Muito bom. Ele não diz que você muito tem. Ele diz que nós temos a mente de Cristo. Então, a mente de Cristo ela só pode ser acessada de forma coletiva, e o meio é pessoas espirituais encontrando pessoas espirituais e conferindo realidades espirituais. Né? Nossa, é muito bom, né? É muito forte, né? É verdade. Você está falando de livro, agora no primeiro quarter agora do ano 25, a gente vai lançar um livro novo que vai falar sobre o que é a restauração do ministério profético feminino. A voz profética feminina sendo levantada. E nesse livro, assim, eu tenho um episódio que tem um capítulo que a gente fala sobre o encontro de Maria e Isabel, que é muito forte, né? Que né? A gente sabe da história. Zacarias tem aquele encontro com Gabriel, ele não crê, e não é porque ele não crê em Deus, né? É que aquilo que Deus estava falando era diferente das suas expectativas, né? Então, a incredulidade nem sempre é só não crer em Deus, mas é não fazer parte daquilo que Deus está fazendo e falando, né? E aí ele fica mudo, ele vai para casa, aí Gabriel encontra Maria, e o que é forte é que Maria recebe a palavra, ela crê, e aí a Bíblia diz que o Espírito de Cristo, né, vem sobre ela e gera o Cristo dentro dela. E aí o Gabriel fala, né, sua parente Isabel também está grávida, aí ela sai de casa, talvez uma viagem de 3, 4 dias, sai lá de Nazaré, vai para casa de Zacarias. Diz que a Bíblia diz que quando ela entra e abençoa, né, saúda, né, shalom, diz que quando ela entra, quando Isabel escuta a saudação de Maria, o Espírito do Cristo que estava dentro de Maria batiza o João que estava dentro de Isabel. Uau. E aquilo que estava dentro de Isabel começa a remexer. Então isso é muito forte. Muito forte, São né? duas mulheres proféticas que se encontram, e aquilo que estava dentro de Maria mexeu com aquilo que estava dentro de Isabel. É verdade. Uau. E a Isabel começa a profetizar sobre o quê? Sobre o Cristo, sobre aquilo que estava dentro de Maria. Uau. Então esses encontros espirituais são fenomenais. São fenomenais. É quando aquilo que está dentro de mim afeta o que está dentro de você, e aquilo que está dentro de você afeta aquilo que está dentro de mim. Então isso é... Você acha que a gente precisa restaurar isso na igreja, né? Com certeza, absoluta. Esse ministério do Espírito individualista para eclesiástico, ele acabou. Eu não estou dizendo que não funcionou, não estou dizendo que Deus não usou, não estou dizendo que Deus não fez, estou falando que isso pode ter cumprido um tempo, mas eu creio que esse tempo que precede
A volta de Jesus é o tempo da Igreja Gloriosa. E a Igreja Gloriosa funciona desse jeito, né? Sim. Uma comunidade apostólica e profética de todas as nações, de pedras espirituais, se encontram com a pedra angular e juntos estão sendo edificados como... Nós temos a mente de Cristo, o corpo de Cristo. Isso, nós somos o santuário do Espírito. O santuário do Espírito Santo. E isso aqui, para mim, é mais precioso do que pregar numa conferência para 5.000 pessoas. Não que isso seja ruim, mas, na verdade, pregar para uma multidão é resultado disso aqui. De comunhão. Eu creio que é o momento que o Espírito Santo, eu acho que é uma cura que acontece nisso, né? Sim. Há uma cura que a igreja vai experimentar nesse ambiente de um encorajar o outro, um reconhecer o que o outro está gerando em Deus, né? E perceber o Espírito que está gerando algo dentro do outro e celebrar isso. Acho que isso é fenomenal. Isso é honrar aquilo que o Espírito está fazendo na sua vida, mas também se eu ver você saindo do caminho, eu tenho liberdade de falar, Júlio, isso aí que você está fazendo aí, esse caminho que você está pegando aí não é legal. Interessante, eu acho que você me falou uma coisa sobre Zacarias. Eu estava estudando esses dias sobre Zacarias. Zacarias significa Deus se lembrou, né? E eu fico pensando sobre ele, o cara que ficou era incrédulo, né? Mas ele era o Deus se lembrou e ele fazia parte de uma ordem sacerdotal que significava pai. Né? Então, é uma ordem sacerdotal cujo nome era paternidade ou pai, porém, ele era velho, tinha um nome que falava Deus se lembrou, mas provavelmente ele se sentia esquecido e ele não conseguia ser pai. E aí Deus, de repente, dá uma palavra para ele no meio daquilo tudo. E você falou algo para mim sobre a incredulidade. Ele fala para mim de novo aí para me lembrar. Isso para mim é forte, porque o início de Lucas diz que Zacarias e Isabel eram irrepreensíveis. Eram homens, uma família piedosa, santa e irrepreensível. Aí tu fala, uau. Então não era uma pessoa ímpia, não era um pecador, assim, não era alguém escravo do pecado, ímpio. Ele era um homem piedoso, ele era um sacerdote, alguém que ministrava diante do Senhor. Mas é forte quando o anjo fala para ele o que Deus queria fazer e como ele deveria se submeter, ele não acredita, né? E aí ele fica incrédulo. Aí o Gabriel diz, você é incrédulo, você não creu nas minhas palavras, por isso você vai ficar mudo. E aí, só um parênteses, quero reforçar isso. Quando fala assim, Zacarias era incrédulo, aí as pessoas podem pensar, ele não cria em Deus. Não. Ele era um tipo de pessoa que cria em Deus que não estava pronta para participar daquilo que Deus estava fazendo. Isso é muito forte. E aí ele fica mudo. Por que ele fica mudo? Eu creio que Deus emudece Zacarias porque a incredulidade é contagiosa. A incredulidade é contagiosa. Uau. Então, Deus protege Isabel. Porque Deus emudece Zacarias para que ele não chegasse em casa e contaminasse Isabel com a sua incredulidade. Uau. E aí, quando Maria entra na casa dele e libera o espírito profético com uma saudação, Isabel começa a profetizar sobre o Cristo. Maria começa a cantar um cântico profético. Uau, Imagina, a jovem está cantando uma profecia, a anciã está profetizando e o sacerdote, o profissional da fé, está em silêncio assistindo. Eu creio que nesse momento o coração dele se converte ao propósito. Uau. E aí quando João nasce, ele abre a boca, a primeira coisa que ele faz, ele profetiza. Glória a Deus. Então, eu creio que muitas pessoas que nós conhecemos, que nós admiramos, de longe, de perto, que foram homens e mulheres influentes na estação passada, perderam a autoridade porque Deus está emudecendo essas pessoas. E a definição de incredulidade que você falou, fala de novo. Que incredulidade não é apenas não crer que Deus não pode fazer coisa extraordinária ou não crer que Deus existe. Mas incredulidade também é não confiar, porque a palavra fé pode ser traduzida como fidelidade ou confiança. Então é não confiar ou não participar daquilo que Deus está fazendo e falando. Uau, muito Eu forte. posso crer que Jesus é o Senhor, está fora daquilo que Ele está fazendo hoje. Isso é incredulidade. Para mim, uma das orações que eu mais faço, Judson, Jesus, não me deixa ficar fora daquilo que você está fazendo. É, verdade. Jesus, me leva até onde você está, me leva até as pessoas que você está usando.
não me deixe ficar fora daquilo que você está fazendo. Eu não quero ficar fora. Aquela unção de Simeão. A Bíblia diz que o Espírito moveu Simeão até onde Jesus estava. O Espírito moveu um homem piedoso até onde Jesus estava. E aonde Jesus estava haviam sacerdotes, escribas, haviam rabinos, e ninguém estava percebendo que Jesus estava ali. Mas um homem discerniu. Verdade. Eu quero estar onde Jesus está, eu quero estar com pessoas que carregam a presença. E participar daquilo que ele está fazendo, Exatamente. né? Imagina Simeão. Deus. Simeão pega Jesus no colo e fala, agora meus olhos viram. Posso morrer, tipo assim, agora eu posso morrer. Eu não quero ser como Sansão, que perdeu o espírito e não percebeu. Come on. Você lembra de... É um dos textos que mais me assusta nas escrituras, aquele texto. Ele perdeu a presença. Ele levantou achando que ele estava com ele, não estava mais. Você concorda que Saul tinha mais discernimento que Sansão? É verdade. Porque Saul, quando perde o espírito para Davi, ele percebeu, e por isso ele quer matar Davi. Ele não era tão idiota assim, ele não era tão... Ele sabia que não estava lá mais, Ele né? sabia, Sansão não. O espírito deixa ele. Ele levanta como se nada tivesse mudado. Ele não percebe. Isso me assusta, Fábio, porque cai na questão do juízo de Deus e outras coisas, né? Nossa, a gente acha que muitas vezes a gente subentende que o silêncio de Deus é a aprovação de Deus. E muitas vezes o fato de Deus não falar nada e não usar o profeta para dizer, seu vagabundo, filho meu, eu vou te arrebentar. Né? Aquela coisa, a gente tem medo, tudo, né? Quando Deus está em silêncio, a gente fala, Deus está em silêncio, deve ser porque está tudo bem. E quando as coisas continuam acontecendo, por isso que eu falo muito com o ministro às vezes, muitas vezes o seu ministério continua crescendo, bombando, as pessoas falando que bênção, como você é isso, mas Deus já não está te aprovando há muito tempo, você já foi reprovado há muito tempo, né? É igual quando Elias, né? Elias já tinha sido arrebatado pela carruagem e 3 dias de caminhada o povo continuou caminhando, tentando achar ele, né? Às vezes a coisa já não está lá mais, a gente continua achando, e eu acho que Sansão foi isso, né? Ele achou que Deus estava lá e já não estava mais. Não percebeu. Que loucura. Você imagina, Maria e José viajaram 2 dias. Eles só perceberam que tinham perdido Jesus no 3º dia. No 3º dia. Você imagina que hoje tem pessoas que estão há 2, 3, 4, 5 anos e já perderam a unção, já perderam a autoridade. Eles nem perceberam. E continua, eu acho que... Eles continuam aí seguindo. Eu fico pensando, qual conversa que Maria e José estavam tendo naquela caravana? Tipo assim... Eles estavam conversando sobre o sacrifício que aconteceu, as reuniões, o que aconteceu. Às vezes até sobre a obra do Messias. Sobre a obra do Messias e tudo mais, mas eles tinham perdido o Messias. Isso é loucura, né, velho? E não perceberam. Aí você imagina 2 dias para ir, 2 dias para voltar. E isso me assusta, porque ela quem? Olha que coisa violenta, né? Maria que gerou e José que havia sido usado para esconder ele. Profeta. José foi o cara que foi usado para esconder. De repente, ele perdeu. José era um profeta. Deus falava com ele brutalmente com sonhos. Vai para lá, vai para cá, vai para o Egito, volta agora, não sei o que, o outro morreu. Um homem de Deus ouvia a voz. Maria, profetiza. Aquela que Isabel falou, aquela que creu. É verdade. Era aquela que disse, né, cumpre minhas tuas palavras. Perdeu. Verdade. Perdeu a presença. Você acha que, falando sobre isso, você acha que... eu quero entrar no assunto aí, mas ficou quente aqui. Vamos seguir. Você acha que... Porque eu sempre penso nisso. E a única cena que eu penso é a cena de Davi trazendo a Arca da Aliança, onde ele andou 6 passos e parou. Eu acho que o ministério, não é que você tem que andar com medo, mas você tem que andar sempre com algumas coisas, que é parar, refletir, falar, Senhor, é isso mesmo? Eu tô com o Senhor, eu tô fazendo a sua vontade. E a outra coisa que você falou aí, que eu acho que é ter sempre gente do seu lado que fala, cara, cadê o Messias? Cadê Jesus, José? Né? Ter sempre gente que está do seu lado falando, cara, cadê Jesus? Você não perdeu nada, não? Você não perdeu nada, não? Gente que faz a pergunta que te incomoda, né? Eu tenho uma teoria, a gente brinca lá em casa, eu e a Jaque,
Às vezes a gente vê umas pessoas pregando uns negócios na internet, cantando as músicas, e a gente tem uma brincadeira que fala assim, pô, essa pessoa não tem amigo não é possível. O Valtinho tá rindo. Tipo assim, pô, tá na cara que isso aí tá ruim, mano. Ninguém falou com ele. Tá na cara que às vezes não é nem uma coisa herética, é só ruim mesmo. Meu pai, Jesus. Pô, tá na cara que isso aí tá feio, mano. Tá na cara que isso aí tá errado. Pô, se a pessoa não tem amigo não pra chegar e falar. Porque é aquela brincadeira, né? Que só tem bafo. Só fala. Só sabe que tá com bafo. A pessoa que tá com bafo não percebe, né? Só quem te ama que fala que você te dá uma mentinha, né? Então, assim, pra mim, esse é a sina da perseguição de uma pessoa espiritual. Verdade. É ser grato por tudo aquilo que vivemos e vimos e experimentamos, mas temos fome e sede para continuar participando daquilo que Deus está fazendo. Você citou Davi, para mim uma palavra desse episódio aí, de usar Davi, para mim uma palavra-chave para esse episódio é a palavra irreverente. A Bíblia diz que usar foi irreverente. Quando ele tocou na arca. Então essa falta de temor com a presença, que é gloriosa, mas é terrível. Então essa alegria de fazer parte, mas esse temor. Eu fico desesperado, Judson, de ver pessoas celebrando e se alegrando pela queda de homens e mulheres de Deus na internet. As pessoas estão comemorando a queda de líderes. Verdade, isso é doloroso. Não há temor, não há... Então, assim, essa palavra irreverente, né? Que irreverente nesse contexto bíblico não é uma pessoa descontraída, né? Ele é divertido. Não é isso. É alguém que perdeu o temor, perdeu o protocolo. Uau. Verdade, meu Deus. Glória a Deus. Esse ano, primeiro, um dos Express Messages que a gente gravou foi sobre Salmo 1, que fala assim... bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Tudo que ele fizer vai prosperar. Eu acho que isso que você falou sobre a incredulidade nos contamina, né? Sim. Eu acho que esse ano é o ano de você escolher as pessoas que você vai sentar com elas. Isso. Essa atmosfera de reverência, de temor, de ajuntar homens que estão cheios do temor do Senhor, que têm um desejo para atrair essa santidade, essa glória de Deus, esse gerar um ambiente. Eu tenho orado para isso acontecer, eu tenho orado para Deus nos dar, para a gente gerar. Eu não sei se eu sou romântico ou nostálgico, mas eu quero um ambiente, sabe aquele ambiente gerado por homens piedosos, cheios do temor do Senhor, que tem o temor de abrir a boca e ferir o Espírito Santo, tem o temor de abrir a boca amaldiçoando alguém ou rindo de alguém que errou ou que caiu. E quando eu vejo o Evangelho, uma canção que eu estava ouvindo agora, Deus é o Deus do broken, do quebrado, né, cara? E esse Evangelho é pra gente quebrado, arrebentado. E eu creio que o Espírito Santo quer trazer de novo essa igreja piedosa, Amém. reverente, com o coração inclinado ao Senhor, que celebra o que o Espírito gera um no outro, que diz, nós temos a mente de Cristo e nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos encaixar na nossa posição no corpo. Eu estou muito, muito inclinado para isso esse ano. Muito bom. Vamos lá, brother. Compartilha algo aí com a gente. Bom, então... A ideia aqui é a gente ser um short message, que não sei se é tão short assim. A ideia é compartilhar um pouco daquilo que eu percebo que o Espírito está falando no meu coração com relação a esses dias. Então, eu sei que o que eu vou falar não é algo exclusivo, né? Deus falou comigo, aquela coisa... Eu creio que tem a ver com aquilo que Deus está falando, mas é uma perspectiva que eu tenho, e a gente já conferiu sobre isso. E eu quero compartilhar sobre o episódio da purificação do templo em Mateus 21. Para mim, essa é uma passagem que tem a ver com esses dias que a gente está vivendo. Para quem não está ciente, a gente está aqui nos Estados Unidos, na Flórida agora. A gente está aqui no início de janeiro e ontem foi a posse do Trump. Então, são
dias de transições globais, né? Então, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos é um sinal que vai gerar mudanças, vai reverberar no globo. São tempos de transições e eu quero usar Mateus 21 porque eu creio que isso aqui aponta para a prioridade de Jesus para esses dias. Há uns anos atrás eu estava orando, meditando e orando, e eu ouvi uma ministração, uma canção de um cara bem legal chamado Judson. Deve ter até arrepio. E ele falava na canção, é uma profecia cantada que tem uma ministração, que falava mais uma vez, né? Ele vai virar as mesas, mais uma vez ele vai expulsar os cambistas, e mais uma vez os cegos vão vir e vão ser curados. E foi muito forte aquilo para mim, porque esse episódio, só para contextualizar, é que o momento de Jesus, né, chega diante da Porta Dourada, a Porta Oriental, no Monte das Oliveiras, ele sobe num jumentinho para cumprir Zacarias, né? Profecia de Zacarias no capítulo 9, e também as profecias de Ezequiel, né, que fala que o rei iria entrar pela Porta Oriental. E aí a multidão tá louca, todo mundo tá louco. A Bíblia diz que tinha uma multidão que estava seguindo ele e tinha uma multidão que estava diante dele. Então as multidões se encontraram, né? E todo mundo louco, porque se ele tá sentado objetivamente num jumentinho entrando pela Porta Oriental, ele tá publicamente dizendo: o Messias chegou. Porque diz, né, que ele fez isso para se cumprir a profecia. E aí eles começam a cantar um salmo 118, né? Hosana, bendito. Hosana, filho de Davi, né? Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E essa palavra Hosana, para quem não tá ligado, se você for abrir o Salmo 118, você vai perceber que lá não tem a palavra Hosana, né? Lá tá escrito salva-nos. E a palavra Hosana significa salva-nos. Então o que eles estão cantando ali naquele momento o Messias chegou. Salva-nos, Messias, filho de Davi, descendente de Davi, né? O rei dos judeus, o Messias. Salva-nos. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Você chegou para nos salvar. E qual que era a expectativa desse povo aqui? O que era a salvação para eles? Eles estavam debaixo do jugo do Império Romano, pagavam imposto para Roma, sofriam. Tem todo aquele contexto, né? Um povo, imagina, se nós temos o Deus mais poderoso do universo, por que a gente é escravo por que a gente está escravizado por Roma? Tem uma coisa errada, né? Então, mas o Messias chegou. Então a expectativa deles ele veio para nos salvar do Império Romano. Então o que eles esperavam que o Messias fizesse? Ele ia entrar pela Porta Dourada, ia sentar no trono de Davi, ia tomar o poder, fazer um golpe militar, reunir um exército e matar todos os inimigos de Deus. E para quem conhece profecia bíblica, eles não estão pedindo algo que não está escrito. Então tudo isso está escrito que Jesus vai fazer na segunda vinda. Jesus, na sua segunda vinda, ele vai descer do céu, ele vai sentar no trono de Davi, ele vai reunir um exército de anjos e santos, ele vai assumir o governo da terra e ele vai destruir todos os inimigos de Deus. E o último inimigo é a morte. Eles não estavam pedindo uma coisa que não estava na Bíblia. Eles não estavam entendendo o tempo. E aqui que eu quero entrar. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele não vai para a casa de poder. Ele vai para casa de oração. A prioridade de Jesus aqui é purificar a casa de Deus. Então, eu quero deixar uma passagem base do tudo que a gente vai falar, que é 1 Pedro 4,17, que diz o seguinte, que o julgamento... Vamos ler só para ficar... Pra provar que é Bíblia, né? 1 Pedro 4,17. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? Então olha só, Pedro está falando algo fortíssimo. Ele não está dizendo que Jesus não vai julgar as nações. Ele não está dizendo que Jesus não vai julgar o mundo. Ele não está dizendo que Jesus não vai voltar para purificar a criação com o fogo dos seus olhos. Ele está dizendo que sim,
as nações vão ser julgadas. Ele vai trazer julgamento, mas existe uma ordem de prioridade. O julgamento começa pela casa de Deus. Então ele não vai se assentar no trono de Davi para subjugar as nações antes de purificar a sua casa e erguer uma igreja gloriosa em todas as nações. Então, o que Jesus faz aqui mostra a sua prioridade. E isso deixa as multidões decepcionadas. Porque não era isso que eles esperavam que o Messias fizesse naquele tempo. Isso é incredulidade. Uau. Não é que eles não criam no Messias. É que eles não estavam dispostos a submeter aquilo que o Messias queria fazer naquele tempo. Eles queriam que o Messias fizesse aquilo que eles desejavam. E Jesus não é refém das nossas expectativas. Jesus é o soberano governador do universo. Nós precisamos nos submeter ao seu plano. E aí Jesus ele começa a purificar a casa. E aí, terminando esse contexto histórico, a primeira coisa que ele faz, Judson, e aí que é aquilo que todo mundo pensa quando fala sobre purificação da casa, né? Ele entra e ele chega chutando as mesas, né, as mesas dos aqueles que vendiam animais, a mesa dos cambistas, expulsa, né, os cambistas, aqueles que compravam e vendiam. E só uma pausa aqui para a pessoa que está nos ouvindo. Ele não está com raiva, ele não tá agindo na raiva, ele continua sendo manso e humilde. Ele não está sendo raivoso, ele está sendo zeloso. Ele não está perdendo o controle aqui, ele não está fazendo algo emocional que ele se arrependeu no outro dia. Ele está fazendo algo objetivo. Ele está purificando a casa de Deus. E quem são esses vendedores e cambistas, né? Naquele tempo, os judeus e os prosélitos vinham de longe, né, para sacrificar, para ministrar ao Senhor. E esse circo aqui, ele está montado no pátio dos gentios. Então, no lugar que ele foi consagrado para ter oração, adoração e sacrifício, em vez daquele lugar estar cheio do som das orações e da adoração, ele estava cheio do som de animais, daqueles que vendiam e das moedas que batiam nos cofres dos cambistas. Então Jesus, ele entra, ele vê essa cena. Nessa época, como eu disse, judeus e prosélitos traziam os animais de longe. Então tu imagina viajar 3, 4, 5 dias com o animal debaixo do braço. Deve ser algo bem complicado. Então tinha uma prática de ele chegava e comprava um animal no templo para sacrificar. E aí tinha um outro problema, que se você trouxesse o seu animal, o sacerdote tinha que aprovar o seu animal, porque o animal tinha que ser perfeito. Então se ele achasse algum defeito no seu animal, ele ia falar, não, esse animal não serve. Então você tem que comprar o que a gente está vendendo aqui. Então, aquela é uma estrutura de corrupção. E para piorar, eles não aceitavam dinheiro estrangeiro, só aceitavam dinheiro local. E aí o cara que vinha de fora, ele tinha que trocar o dinheiro. Olha que doideira. Ele tinha que trocar o dinheiro dele na casa de câmbio, dentro do templo. A casa de câmbio ganhava uma parte, e depois ele pegava o dinheiro e comprava um animal no templo, e eles também ganhavam uma parte. Então, Jesus não está confrontando o café que vende no final do culto, nem o pastel da tia, que está vendendo no final da reunião. Ele não é isso que ele está. Ele está confrontando um sistema de corrupção que quem estava por trás disso eram os sacerdotes. E esse sistema corrupto foi construído dentro da casa de Deus para benefício próprio dos sacerdotes. E ainda para piorar, tinha o imposto do templo, que é aquele que ele tirou da boca do peixe, né? Que também não podia ser dinheiro estrangeiro. Tinha que ser de lá. Aí, por que eu estou contando todo esse contexto? Jesus, ele vê essa estrutura corrupta e ele derruba ela. Ele destrói. Só que tem um ponto aqui, Juntos, que aí queria te ouvir um pouco, que quando fala de corrupção, a gente foca muito nos líderes, né? Mas o que ele diz aqui que ele expulsou aqueles que vendiam e aqueles que compravam. Então ele não está julgando só quem construiu aquela estrutura.
ele também está julgando aqueles que consumiam daquela estrutura. Então era uma estrutura de corrupção e idolatria. Uau. Muito forte. Pessoas, sim, falsos líderes estavam por trás daquela estrutura, mas falsos crentes também estavam consumindo e se alegrando naquela estrutura. Se beneficiando, né? Para não dar o trabalho de trazer de longe, para ficar mais fácil, mais prático, é muito forte, né? E outra, para que eu vou comprar um animal pequeno e cuidar desse animal? Porque você imagina, você tinha um animal que estava na tua casa junto com teus filhos, e ele estava crescendo, você cuidava para... Imagina você, isso aqui um dia a gente vai levar no templo. Não, para que eu vou ter esse trabalho? Eu vou chegar lá e compro um, pô. Então, assim, hoje a gente precisa entender que, sim, na igreja global, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, existe muita falsa igreja, muito falso evangelho e muita estrutura que foi construída para ganho pessoal. São ladrões, Jesus fala em João 10. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões, que matam, roubam e destroem. Esses ladrões não é o diabo, são os falsos líderes que se utilizam da obra para benefício próprio. Sim, isso existe, mas também existe um povo, Judson, que está feliz em consumir essas estruturas. Está acomodado, né? Por quê? Mas não, mas eles são vítimas do sistema. Porque vamos rasgar aqui um negócio. O cara para pregar, ele cobra 15 mil. A gente está nos Estados Unidos, né? O cara cobra $15.000 para pregar 1 hora aqui nos Estados Unidos. E tem gente que faz isso aqui. Aí você fala, olha que absurdo esse cara, porque a Bíblia é clara. Quando ele fala sobre pregação, sobre expulsar demônio, ele está falando aqui, se você recebeu de graça, você dá de graça. Então, se você está cobrando para pregar o evangelho... É complicado. Agora, aquele que cobra, ele é corrupto. Mas aquele que paga também é. O pastor que paga é tão corrupto quanto o pastor que cobra. Porque o que cobra é corrupto, que está fazendo benefício próprio, mas o pastor que paga, ele também está fazendo isso para benefício próprio. Porque ele está pegando a fama desse cara para fazer o evento dele encher. Então, no final... Uma mão lava a outra. É uma estrutura de corrupção, entendeu? Então não dá para... E aí qual que é o ponto? O que move uma pessoa a congregar num lugar? Será que é a cadeira? Será que é o kids? Será que é o estacionamento? Será que é o charge para eu carregar meu Tesla? Será que é a música? Ou eu tenho uma palavra para servir nesse lugar? Então, se existe uma estrutura corrupta, a gente precisa ser sincero. Isso não está só na culpa dos pastores. Existe um povo idólatra também. Idolatria tem a ver com paganismo. E paganismo é o seguinte: um pagão, quando queria ter um filho, ele sacrificava por Deus a fertilidade. Não porque ele amava o Deus da fertilidade, mas porque ele queria o que o Deus da fertilidade podia dar para ele. Então o que move um pagão a sacrificar por Deus da fertilidade é benefício próprio. Mesma coisa. Só que quando a gente lê isso, todo mundo gosta dessa parte, né? Que ele chegou chutando tudo, que é a parte que é mais legal também, verdade, né? Vamos quebrar tudo, vamos matar os desgraçados, vamos expulsar. Só que o que ele faz em seguida? Ele exorta, ele confronta, ele destrói uma estrutura, ele derruba, mas logo, o que ele faz no versículo seguinte? Ele edifica. E ele aponta para a identidade da casa. Então ele diz no versículo 13, Mateus 21, a minha casa será chamada casa de oração, vocês transformaram ela num covil de ladrões. Aí lá de João 10 de novo, né? O ladrão é aquele que mata, rouba e destrói. E aqui Jesus está apontando, porque casa de oração não é apenas um lugar onde tem turno de oração. Casa de oração não é um lugar onde tem pessoas que oram. Casa de oração significa casa de sacerdócio. Casa de sacerdotes. É uma comunidade de pessoas que estão comprometidas em ministrar ao Senhor e ministrar uns aos outros. Então, na casa de oração, meu amigo, não tem consumidores. Tem neófitos, tem bebês, tem maturos, mas não tem
consumidores. São pessoas que estão sendo geridas pelo evangelho para ser sacerdotes. Porque esse lá desde Êxodo sempre foi o propósito para o seu povo. Um reino de sacerdotes. E aqui, de novo, ele está apontando para essa comunidade sacerdotal onde todos estão comprometidos com a edificação da casa. Nesses dias, a gente faz parte de um movimento de 20, 30 anos que foi muito focado na adoração, na oração, nos turnos, lembra? 72 horas de oração, 120 horas de oração, e conferências onde tinha 4 horas de adoração, e aquela coisa louca e tal, e depois as salas de oração e turnos de oração. Mas a verdade, Júlio, vamos ser sinceros, que eu posso ter um turno, eu posso na minha comunidade ter turnos de oração todo dia, e ser só um Starbucks pro cara levar o notebook dele, o livro dele, e ter uma música legal e ungida para ele poder ficar lá lendo o livrinho dele e trabalhando. Ele só tá indo ali para consumir um ambiente. Uau. Ele não tá indo para exercer um sacerdócio. É um ambiente propício para que as pessoas possam se sentir bem. Lógico que a comunidade, a igreja é terapêutica. Não tem como, né? Lógico. Não estou falando que não é para ministrar pessoas. Mas se tudo que eu faço na edificação tem a ver com o que eu posso fazer para as pessoas se sentirem mais à vontade e para estar aqui, o que eu posso fazer para atrair pessoas, então a gente já caiu nesse lugar da corrupção. Uau, uau. A pergunta é, o que nós precisamos fazer para esse lugar, essa comunidade atrair a presença? Muito bom. Muito bom. Ele aponta para a identidade da casa e logo em seguida, no terceiro passo, ele começa a curar os enfermos. A edificação dessa casa de sacerdotes é o ambiente terapêutico para a cura daqueles que foram feridos pelo mundo e aqueles que foram feridos pela falsa igreja. Hoje existe um sem número de pessoas que não querem mais congregar, não querem mais viver em comunidade, não querem mais submeter a pastoreamento, discipulado, porque foram feridos. E a gente, às vezes, falam que eles, você é fraco, você é mimimi, mas não, essas pessoas têm feridas legítimas. E a gente tem que levar isso em consideração. Pessoas que foram abusadas de verdade. Eu não estou falando só de abuso na área sexual, estou falando de abuso emocional, de abuso clerical, de abuso financeiro. Hoje, pessoas que se sentem bem, mas ele não tem coragem mais de dizimar e ofertar, porque ele foi defraudado financeiramente. Então, essa comunidade sacerdotal, hoje, precisa estar focada na cura dessas pessoas. E interessante, aqui, citando toda essa narrativa, é que me parece que às vezes eu vejo as pessoas focando em outra coisa. Hoje a gente está aqui nos Estados Unidos e vendo a igreja comemorando a vitória do Trump como se fosse um avivamento. E que me parece que existe mais expectativa no mover de Deus na figura de um político que nem crente é, do que no sacerdócio da igreja. O problema dos Estados Unidos não é o presidente. O que vai definir o que vai acontecer aqui nessa terra não é a política, não é a economia, mas é a igreja. O problema do Brasil não é esquerda ou direita, não é Bolsonaro, PT, não é Lula, porque fica nessa coisa, político, parece que a esperança das pessoas está em político. A esperança das pessoas está quando a gente derrubar a Globo, quando a gente fizer e assumir o governo e as finanças. Gente, a gente só precisa disso aqui, ó. Uma casa de sacerdotes, que é um ambiente para que os cegos sejam curados. E aí, terminando essa perspectiva, a quarta coisa que Jesus faz é que quando a multidão percebe que ele não está fazendo o que eles queriam, ela para de cantar. Quem continua cantando? Os pequeninos. E aí os pequeninos começam a cantar no versículo 15, Hosana. Eles continuam cantando, né? Hosana,
ó filho de Davi. Quantas pessoas a gente viu, Judson, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, nas conferências cantando para Jesus? A pergunta é, quantos ainda permanecem cantando para Jesus? Porque o texto começa com uma cidade inteira cantando uma canção. Mas quando Jesus decepciona as expectativas dessa multidão, quem continua derramando seu coração diante de Jesus? Os pequeninos. E aí os religiosos querem silenciar os pequeninos. E Jesus protege os pequeninos. Maravilha. Maravilha. Vocês não vão silenciar os pequeninos, porque deles procede o perfeito louvor. A prioridade de Jesus, na minha perspectiva hoje, não é golpe militar, não é política. A prioridade de Jesus não é ter um exército, ter dinheiro. Jesus nunca mandou a gente orar por dinheiro na missão, ele mandou orar por trabalhadores. Você já reparou que quando a maioria das pessoas que está em missão, a primeira coisa que vai orar pela missão, ela ora pelo quê? Os recursos, né? E por que Jesus mandou a gente orar? Orem para que o Pai envie trabalhadores. Então, o que está faltando é sacerdócio, não é dinheiro. Porque quando você começar a ministrar e servir, o dinheiro vai vir. Jesus fazia isso. Jesus ministrou as mulheres e as mulheres serviam ele com dinheiro. Muito bom. Então eu creio que essa realidade dessa casa sacerdotal, dessa casa de oração, desse ambiente que vai ser um ambiente de cura, é um ambiente que vai levantar a voz dos pequeninos, dos improváveis. E aí a gente volta para Zacarias. Zacarias era um profissional da fé. Ele era um líder religioso respeitado. Ele era um homem profissional da Torá. Ensinava a Torá, especialista nas profecias. Ele entrou no templo para interceder por Israel inteiro, oferecendo incenso, intercedendo pela redenção de Israel. A multidão estava do lado de fora esperando ele sair para abençoar com shalom. Quando ele sai, Judson, ele está em silêncio, ele está quieto, ele foi emudecido. A multidão está louca. Ué, cadê? Não vai ter a bênção sacerdotal de não? Quando ele vai para casa, ele está pensativo. Quem que entra? Uma jovem improvável de um lugar improvável, de um lugar chamado Nazaré, que era tão ruim, Judson. Tão ruim esse lugar, que tinha um ditado, né? Pode vir alguma coisa boa desse lugar, Nazaré, chamado Nazaré. Uma menina improvável entra na casa do sacerdote mudo. E o que ela fala? Shalom. Ela abençoa aquela casa com as mesmas palavras que ele deveria ter abençoado quando deveria sair do templo. Mas ele estava em silêncio. Nesse momento eu creio que é um paradigma que o Senhor está nos mostrando. Assim como antes da primeira vinda de Jesus, da primeira manifestação do Messias, ele usou pessoas improváveis, que não eram nada. Uma jovem solteira, que podia ter sido apedrejada por causa daquela gravidez. Uma anciã, dona de casa, Isabel. Uma viúva chamada Ana. Simeão, quem é Simeão? Até hoje a gente não sabe. Mulher samaritana, 5 maridos, com amante, teve um encontro com Jesus e ganhou uma cidade com o testemunho do Evangelho. Você vê uma quantidade de improváveis e pequeninos sendo erguidos por Deus para preparar o caminho do Senhor. E os rabinos, sacerdotes, os Interessante grandes, falando, eles não perceberam nada. Aí até o Nicodemos, que percebeu, não teve coragem. Interessante você estar falando, tô pensando, parece que Deus fechou a boca dele, porque senão o pessoal não ia ouvir a voz de uma menina, ou a voz de alguém que é improvável, né? Eu acho que é exatamente isso que Deus está fazendo. Eu sinto que isso que você falando faz muita coisa sentido para mim, porque eu creio que a prioridade de Jesus realmente não era restaurar nosso conforto, né? Interessante que quando Jesus está para ser assunto ao céu, né? Foi em Atos, né? Os discípulos fazem a mesma pergunta. É agora que o Senhor vai nos dar aquilo que a gente está esperando? Eles continuam ali. Eles continuam a mesma pegada. A gente está esperando Roma ir embora para a gente ter uma casa boa, conforto e tudo mais. Jesus fala, olha, sobre isso
deixa com o Pai, mas eu quero te dizer uma coisa, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, vocês vão ser igreja, vocês vão ser sacerdotes, vocês vão ser estabelecidos como meu corpo. Então eu penso que o nosso chamado hoje, e eu acho que isso vai muito, muito, pelo menos na minha opinião, para mim, o meu foco nem é igual eu falei hoje de manhã, né? Eu vou falar sobre isso nesses próximos dias, que no livro de Zacarias o Senhor diz assim: apacentai as ovelhas destinadas à morte, né? E o Senhor fala: os pastores as venderam, os compradores as compraram. Ai dos pastores que venderam, ai dos compradores que estão comprando, mas o foco de Jesus ali é falar: eu preciso que vocês criem um ambiente para essas ovelhas, eu preciso que vocês edifiquem. Qual que é a minha prioridade? Parece que eu sinto isso como se fosse tão forte, falando: a minha prioridade é que existem feridas legítimas. Sim, verdade. Existem pessoas sangrando. Sim. Existem pessoas confusas. Mas na minha pegada, igual eu falei com você hoje mais cedo, a minha tendência é ir atrás de quem feriu. Vamos derrubar as mesas. Vão derrubar as mesas. Vão bater, vão chicotear todo mundo, vão arrebentar com eles. Mas eu falo: Judson, a minha prioridade é restaurar a identidade na minha casa. É restaurar a atmosfera onde os cegos vão ver, onde os coxos vão andar, onde os pequeninos... Eu acho que talvez aquelas crianças estavam cantando, né? Sim, com certeza. Só que ninguém ouviu elas, porque a multidão estava fazendo um som muito mais alto. Mas quando a multidão se frustrou, porque o Senhor não respondeu do jeito que eles queriam, então a voz dos pequeninos... Então eu acho que nós vivemos um momento assim, onde a voz dos pequeninos e a adoração dos pequeninos vai ser ouvida, e Jesus vai falar: são eles que vão ser usados nessa hora. E ninguém vai silenciar eles. Eu estou com a expectativa de que nós vamos ter uma igreja saudável muito, muito breve. Nós vamos ter uma igreja curada. Nós vamos ter essas pessoas que vão chegar e falar: sabe uma coisa? Eu estava sangrando, mas agora eu estou curado. Eu acho que isso que se falou antes, eu acho que Jesus virou as mesas. E agora ele está falando: eu vou preparar um ambiente para a cura. Eu vou preparar um ambiente para restaurar a identidade da minha igreja. O que é minha igreja? O meu sacerdócio, os meus filhos. Então, eu creio que o Espírito Santo está nos chamando para isso. Eu não sei se eu sou doido com as coisas que eu tenho crido, mas eu creio que o Espírito Santo vai restaurar nem sei se eu deveria falar nesse aspecto assim, é como se está descendo uma capa pastoral, Fábio, sobre a igreja. É como se o Espírito Santo está dizendo: eu estou batizando o meu corpo com um batismo de cuidado, de cura muito forte. E as pessoas vão começar, Deus vai criar esse ambiente onde nós vamos, sabe uma coisa, vou enxergar o que Deus está carregando, o que Deus gerou em você, o que está gerando em mim. Porque uma vez que o Senhor vira as mesas, ele não está fazendo bagunça, ele está consertando. Sim. Às vezes eu falo assim: por que o Senhor está fazendo essa bagunça? Eu acho que, na verdade, ele não está fazendo a bagunça, ele está consertando, ele está estabelecendo a identidade. Está colocando em ordem. Né? Está colocando em ordem. E agora nós vamos começar a ver ele funcionar. Muitas pessoas, eu creio nisso, eu creio que muita gente vai ser curada. Eu creio que esse termo desigrejado, né, vai desaparecer. As pessoas vão ser inseridas ao corpo de Cristo. Eu creio que as plataformas, eu acho que isso ofende muita gente, mas as plataformas não vão ser mais o sonho ministerial de pessoas, mas o sonho ministerial é ver o corpo de Cristo. Mais do que nunca, eu vejo uma necessidade da igreja ser corpo como nunca. Nós vamos celebrar corpo e não a minha evidência. Não serem conhecidos ou serem... Eu estava escrevendo, preparando uma coisa esses dias, que o entretenimento é terrível, né? O entretenimento, ele alimenta a carne, né? E só que a adoração, o verdadeiro, ele alimenta o espírito, né? Então a gente tem um vício de entretenimento que levantou plataformas, mas o que a gente precisa é do corpo, o que a gente precisa é dos pequeninos. A gente precisa de uma igreja sarada, curada. A mensagem que eu acho que eu teria para as pessoas que estão até nos assistindo é que desiste não. Jesus está entrando na casa dele. Ele está restaurando
a identidade. Né? Eu acho que a gente falou hoje de manhã que quando você estava compartilhando isso, foi muito forte, que eu comecei a pensar sobre isso, que é a mesma coisa. Jesus, João capítulo 10, ele diz, olha, o bom pastor, primeiro, ele entra pela porta, ele não quebra princípios. Segunda coisa, o bom pastor, ele chama as ovelhas pelo nome. Em outras palavras, isso aqui não é um lugar de negócio, isso aqui é a casa de oração. Ele restaura a identidade. Eu acho que esse batismo, e eu não quero ofender os profetas que estão assistindo, mas Deus tem uma coisa que ele está alinhando o profético. E ele está dizendo, olha, vou fazer o seguinte, eu vou restaurar a identidade. O pastor chega, essa graça pastoral fala, não, você é isso. Você é aquilo. Ele fala, o bom pastor chama as ovelhas pelo nome. Ele te chama o nome e ele fala, sabe uma coisa, você é isso. Ele chama a igreja pelo que a igreja é. A igreja não é um covil de salteadores. A igreja não é um local para eu me dar bem. A igreja não é um lugar para mim me promover. A igreja é o corpo de Cristo, é a casa do Senhor. É a família do Cordeiro. A igreja vai ser restaurada. Então, eu acho que quando vem essa graça pastoral, essa onda pastoral, a primeira coisa que ela vai falar, vou chamar a igreja pelo que a igreja é. Ela é corpo de Cristo. Ela é um lugar de cura, de restauração. E aí ele diz, ela chama pelo nome, e aí ele faz com que ela saia para fora e ele vai na frente dela. Então, eu creio que Deus está fazendo algo maravilhoso com a igreja. E vai ser doloroso para quem tinha feito investimento no câmbio, né, de trocar, de negociar, que tinha comprado uma mesa nova. Eu acho que quem comprou uma mesa nova, né, fica preocupado. Você que investiu tudo em mesinha nova, em estrutura nova, fica preocupado, porque eu acho que Jesus está abrindo um caminho para os enfermos entrarem. Eu não sei se eu estou doido, mas eu sinto o Espírito Santo dizendo, eu quero restaurar a minha igreja. É isso que eu estou fazendo. Se envolve com o que eu estou fazendo. Não seja incrédulo como Zacarias. Eu tenho uma agenda. A minha agenda é restaurar um ambiente para curar a minha igreja. Então, eu estou com uma expectativa muito grande com isso. Eu quero falar uma última coisa, e eu quero falar para quem está nos assistindo que o Espírito está nos chamando para participar daquilo que Jesus está fazendo. E Jesus só tem um projeto. A gente tem muitos projetos. Jesus só tem um. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. E nem a morte pode parar essa igreja. Então eu quero falar para você que está me assistindo que se você é alguém que só quer se envolver com derrubar as mesas, mas não quer se envolver com a edificação da casa, então você precisa se converter ao propósito, o projeto de Jesus. Jesus não vai usar ninguém que só quer derrubar e não está disposto a edificar. Ninguém está autorizado a falar o que está errado na igreja se não está disposto a lidar com as dores da igreja. Ninguém tem autoridade para apontar o dedo para aquilo que precisa mudar se não está disposto a se comprometer com os pequeninos da igreja, com os feridos da igreja. Então a gente não pode olhar para esse versículo de forma parcial. A gente tem que olhar para ele como um processo completo. Ele derruba para edificar. Então se você não está afim de edificar, não começa a derrubar. Ficar na internet falando mal e celebrando e batendo na igreja e não fazer parte da comunidade, não discipular pessoas, não se envolver com os feridos, não estar envolvido com a edificação da igreja, não te faz ser profético. Então, e eu acho que isso para mim é muito sério. Isso que você está falando é muito sério. Eu acho que Deus vai levantar modelos. Assim como tinha na Bíblia. A samaritana chegou, olha, eu encontrei um modelo. Será que ele não é o Messias? Olha como que ele é, falou tudo. João Batista edificou o modelo no meio do deserto. E as pessoas saíam para ir no modelo. Eu creio que o Senhor vai começar a gerar modelos de corpo. Sim. Simples. Modelos assim, olha, é assim que é a igreja. Eu acho que quando a gente descobrir igreja, eu acho que muita gente cresceu naquele ambiente e nunca tinha visto, nunca sabia. Teve gente que talvez cresceu ali vendo as mesas naquele lugar, nunca tinha visto a igreja
aquele templo sem aquelas mesas de cambistas ali. Já parou pra pensar? Aqueles jovens ali nunca tinham visto aquele templo sem as mesas. E sem o barulho. E sem o barulho das daqueles ovelhas bichos, e né? das moedas caindo. Agora chega Deus encarnado e restaura. E de repente, o primeiro coisa vem um susto e uma sensação de vazio. Então, o que é para estar aqui? E já parou pra pensar? Então, tá bom, senhor, o senhor virou as mesas, removeu tudo, mas o que é para estar aqui? O que é para construir agora? O que é para construir? É um lugar para curar os enfermos. Traga os doentes. Eu traga os quebrados. Traga aqueles que já tentou 5 maridos e agora tá vivendo numa vida quebrada, arrebentada. Diga essa mulher samaritana que tem água para ela aqui. Diga pro órfão, diga para o que está perdido, diga para ele que tem cura, que tem amor do Pai, que tem restauração na casa do Pai, que tem algo ei, não quero ficar empolgado não, mas que tem algo. Eu sinto como se o Espírito Santo, tem gente que nunca viu a casa do jeito que tinha que ser. Assim como foi na restauração de Esdras, alguns nunca tinham visto como que deveria ser. E de repente, quando Jesus remove as mesas de cambistas, eles começam a falar: agora faz sentido. Esse é o lugar de restauração. Esse é o lugar de cura. Esse é o lugar onde os pequeninos podem assentar no colo do papai. Esse é o lugar onde os pequeninos são restaurados. Isso é igreja. Sabe, eu acho que as pessoas falam mal de igreja porque eles nunca experimentaram a igreja. O dia que você experimenta, você fala: meu pai, como igreja é boa. Eu estava viajando um dia desse, vou terminar com isso aqui, já estamos terminando. Eu estava um dia desse num estado dentro dos Estados Unidos. E eu estava pensando: meu pai, como seria bom se tivesse uma igreja aqui, nessa região, onde aquela pessoa que eu conheço ali pudesse estar em contato com ele, porque a vida da igreja é maravilhosa. A igreja é: como é que você está? Como é que está a sua alma? Como é que está a sua família? Como que eu posso te servir? A igreja, como ela deve ser, ela é maravilhosa, Fábio. Sim. Mas tem gente que nunca experimentou a vida da igreja do jeito que é. Sabe aquele encorajamento de falar: não, cara, eu tô aqui com você. Eu já vi a vida da igreja, eu experimentei, eu experimento, né? A gente é privilegiado de ter irmãos que passam a noite comigo orando quando meu filho está diagnosticado de uma doença. Eu já passei por isso. A igreja, vi irmãos simples passar a noite do lado de fora do hospital orando comigo. Ou seja, essa igreja é linda, ela é maravilhosa. Então eu creio que o Espírito Santo vira a mesa e agora fala: deixa eu te mostrar o que é a casa do meu pai. Essa é a casa do meu pai. Essa é a casa do meu pai. Deixa eu mostrar para vocês qual que é a casa do meu pai. Ó, Senhor. Eu creio nisso. E se você tá ouvindo a gente aqui e vai terminar isso aqui e vai orar sobre isso, bota a música do Judson lá. Qual é o nome da música mesmo? A Dor no Céu, né? A Dor no Céu. A Dor no Céu. Bota a música e vai orar. Que a gente precisa chorar sobre isso aqui. A gente precisa chorar. A gente precisa chorar. A gente tem que tirar da nossa cabeça que esse derrubar aqui, a gente tem que parar de celebrar a corrupção sendo exposta. A gente tem que chorar para que essa casa seja edificada. Interessante, quando eu gravei essa canção, você falou da canção, né? Eu estava sentado no meu sofá quando o Senhor me deu essa canção e foi tipo assim: a dor nos céus essa noite. Era como se o Senhor estava contando as ovelhas e de repente ele falou: tá faltando uma. Faltando uma. Tá faltando uma. Eu vou ter que me fazer carne, vou morrer morte de cruz porque tá faltando. Eu vou fazer o que for necessário para que eles voltem, para que eles venham, para que as ovelhas voltem. Eu vou limpar a minha casa, eu vou sacudir o que precisa ser sacudido, eu vou virar a mesa, eu vou restaurar, porque eu não consigo dormir enquanto não trouxer de volta e não abrir o caminho para aqueles que precisam estar comigo. Então eu creio que essa dor, ele compartilha com a gente, né? A dor do coração dele, a dor desses que estão feridos, que estão doentes, que estão amargurados. E eu acho que o Senhor está levantando uma igreja assim, de novo, que se preocupa.
Amém. Bom Amém. demais. Glória a Deus. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Fábio. É um prazer, amigo. Abençoe esses irmãos aí. Amém. Ora por eles, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, pelo teu espírito, te damos graças porque esse livro reflete a luz de Cristo que ilumina o caminho apertado diante de nós. O caminho é estreito, ele é apertado, ele é difícil, mas a tua palavra é a verdade. A tua palavra é luz. Pai, eu oro por cada pessoa que está nos ouvindo. Libera do espírito de sabedoria e revelação e aumenta o discernimento, a clareza sobre aquilo que você está fazendo e falando nesses dias. Amém, Jesus. Ajuda os meus irmãos a terem percepção, discernimento claro de como eles devem se envolver com aquilo que você está fazendo. Não nos deixe ficar fora daquilo que você está fazendo nesses dias, Senhor. Assim como o teu Espírito conduziu Simeão até aquele lugar onde Jesus estava. Senhor. Espírito Santo, guia-nos. Continua nos guiando nesse caminho. No caminho da verdade, Senhor. Conduz-nos a estar onde Jesus está. Conduz-nos a nos relacionar com quem Jesus está se relacionando. Ensina-nos de fato o que é essa igreja gloriosa que revela a multiforme sabedoria de Deus nas regiões celestiais. Amém. Nos ajuda, Espírito da profecia. Cai sobre as nações, mais uma vez. Cai sobre os Estados Unidos, sobre o Brasil. Aleluia, Senhor. Cai sobre o Ocidente, Senhor. Cai sobre as Américas. Nós pedimos, aviva a tua obra mais uma vez na nação americana, Senhor, em nome de Jesus. Cai sobre a tua casa nessa nação, Pai. E remove a esperança e a fé do teu povo na política, no dinheiro, na economia, no militarismo, Senhor. Espírito, atrai os olhos do seu povo para Jesus mais uma vez. Espírito de graça e súplica. Assim como você vai cair sobre os judeus naquele dia e atrair os olhos deles para Jesus, cai sobre os Estados Unidos, Senhor. Em nome de Jesus. E atrai os olhos do seu povo para aquele que foi transpassado. Tem misericórdia dos Estados Unidos, Senhor. Amém, aviva Jesus. a tua obra no meio do seu povo, Senhor. Amém, salva o teu povo da cegueira, do engano, da frieza, em nome de Jesus. Amém, Quebra Jesus. o poder do espírito do anticristo que está tentando trazer engano sobre essa nação, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos sobre a Flórida, Senhor. Esse lugar já foi palco de grandes avivamentos. Continua derramando do teu espírito, Senhor. Que os poços sejam desentulhados nesses dias e que as águas do avivamento voltem a fluir. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigado, brother. Amém. Bom demais, queridos. Obrigado por você estar nos ouvindo, acompanhando. Um beijão, Deus te abençoe. Não esquece de dar um like aí, um abração. Amamos vocês. Um beijo.